Palavra do Senhor Deus, no Santo Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 1, versículo 21 a seguir. Entrara em Cafarnaum e logo no sábado, e indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhara-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno! Vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te, sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Obra maravilhosa do Senhor Jesus. Só pode ser o Senhor Jesus para ter uma autoridade como esta, né? A ponto de deixar o povo admirado, perguntando entre si: que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos e eles saem. Né? Então, é uma coisa importante, né? Jesus, o Filho de Deus, aquele que a Bíblia sempre ensina para nós, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Foi um prendedor que voou aqui, até que eu espantei, né? Glória a Deus, aleluia. E Jesus, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Essas coisas tinham que acontecer através dele, através do seu ministério, né? Ele entrando, quer dizer, entrar, ele não estava só, está dizendo aqui o verbo aqui dizendo: entrara em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Ele com a sua comitiva de trabalho, Jesus, entrara em Cafarnaum e logo no dia de sábado, a Bíblia está dizendo. E ele, como de costume, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E aí já começaram as maravilhas através do povo que estava, né? Maravilhara-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, né? Isso quer dizer que a terra tinha um evangelho, uma palavra sem autoridade. Os que estavam antes de Jesus não tinham mais autoridade, porque quando você é soberano demais naquilo que você está fazendo, você perde autoridade. Quando você se faz Deus, você não tem autoridade, porque Deus não dá a glória dele, não divide a glória dele com ninguém, com alguém ou com ninguém deste mundo. Ele não divide a sua glória, né? Então, quando alguém está fazendo uma coisa e se passa a ser muito soberano, ele acaba perdendo a autoridade de Deus, né? E os escribas, né, os ensinadores, né, não tinha mais autoridade. Olha o que a palavra. E maravilhara-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Os ensinadores escribas não tinham
mais autoridade na palavra, porque se fizera Deus, né? E aí estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, aquele homem que estava na sinagoga deles, né? Com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, ó a voz do espírito na boca do homem, ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos. O espírito na boca daquele homem perguntou a Jesus, vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha o que é que o Espírito falou na boca daquele doente, daquele homem possesso. Jesus conhece a voz, conhecia a voz do Pai, a voz do homem, a voz dos Espíritos, né? E repreendeu Jesus dizendo, cala-te, sai dele. Essa foi a ação de Jesus, foi repreender, né? O Espírito que falou através da boca do homem, cala-te e sai dele. Então o Espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele, e todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Pergunta do povo. Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Olha, o que o povo falaram de Jesus? Eles perguntaram, que nova doutrina é esta? Pois com a autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Esta é a pergunta da igreja que estava ali com Jesus, né? E o Espírito de Jesus expulsou e libertou aquele homem, né? Porque Jesus tem poder e autoridade, está com ele, né? Quem ordena de cima para baixo é Jesus, porque ele ganhou do Pai todo o poder, me dado todo o poder nos céus e na terra. O que ele falou depois de ter ressuscitado dos mortos, quando apareceram aos seus discípulos, me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Está lá no último capítulo de Mateus, versículo 19 e 20. Né? Capítulo 28 de Mateus, que é o último capítulo, versículo 19 e 20. Jesus falando que toda a altura, poder estava com ele, ele ganhou do Pai. Agora, se ele ganhou, é ele quem dá o poder para quem lhe obedecer, para quem guardar os seus mandamentos, como diz a Bíblia, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. 15, Santo Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, versículo 10, tá bom? E aí está a palavra de Deus para quem necessita dela. Eu necessito, estou ouvindo, estou aqui pregando porque eu necessito de Jesus, da sua palavra, para permanecer vivo, esperando a vida eterna, e você também precisa. Querido Pai Celestial, Deus amado e Deus eterno, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que vão ouvir esta palavra e aqueles que não vão. Abençoe nós de modo geral na terra, prospera a grandeza em nosso país, em todos os lugares, começando daqui até os confins deste país. Que haja paz e livramento para todas as famílias,
em nome de Jesus, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja derramado em nossos corações, desde agora e para todos sempre, assim seja, amém, e a paz do Senhor.